Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para a gente poder iniciar nossa reunião de oração. Reunião de oração que é realizada aqui pela igreja de Coromandel, Igreja Presbiteriana de Coromandel. E desde já a gente quer agradecer a Deus por Ele estar nos dando aí essa oportunidade de estarmos falando com Ele, de estarmos nos colocando diante dele em oração, colocando aí as nossas ansiedades, todo esse tempo que a gente está vivendo também diante de Deus. E para iniciar, nós vamos estar lendo o Salmo de número 29, Salmo de número 29, Salmo de número 29, que diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esta noite também nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, de louvá-lo pelo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas suas grandes maravilhas. E nós vamos estar orando neste momento. Pai grandioso, nós nos colocamos diante do Senhor em adoração, em louvor, e nós rendemos graças ao Teu nome, porque só Tu és santo, só Tu és digno, ó Pai, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós queremos nessa noite que o Senhor esteja se agradando, ó Pai, também do nosso louvor, se agradando também, ó Deus, de tudo que for falado aqui nessa noite. E que a Tua presença possa encher o nosso coração de alegria em poder, ó Deus, ter a oportunidade de compartilhar e de aprender mais do Senhor nessa noite. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando um hino do nosso cenário, o hino de número 116. O hino de número 116. Mais perto quero estar. E depois a gente vai estar cantando mais duas canções aqui. Mais perto quero
vamos cantar mais duas canções. E a primeira que nós vamos cantar é Reina em Mim, é do grupo Vineyard. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina de novo em mim. Isso. E mais uma que é oferta de amor. E nos preparando aí também para podermos ouvir a nossa mensagem de hoje à noite. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Desde já nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Alguns nomes aqui: a Dona Maria Venceslau, que Deus abençoe muito a sua vida, a Dona Maria Canedo, a Claudilene, o Jefferson também, a Stephanie, que sempre está aí conosco também, o Samuel Quirino, Carlito, e também tem o
Seu Vécio, saudade de você, meu irmão. Nós estamos aí. E também a Dona Maria Venceslau também, que deixou um recadinho aí pra gente. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E eu peço aos queridos irmãos, que quem tiver oportunidade, né, de abrir as suas Bíblias aí em Marcos. Opa, o celular deu uma caidinha aqui. Isso. Marcos no capítulo 11. Marcos no capítulo 11, do versículo 20 ao 26. Marcos no capítulo 11, do verso 20 ao 26. E a palavra de Deus nos diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que me amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós queremos que o Senhor neste momento fale ao nosso coração. Não quero, ó Pai, que as palavras sejam minhas, mas que seja, ó Deus, do Senhor para cada um de nós aqui nessa noite. E cada um que nos ouve também, ó Deus. Abençoe a vida, a família de cada um. Alcance o coração de cada um, Deus. E derrame a alegria do Senhor na vida de cada um também. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente já comentou algumas vezes que a fé ela é indispensável na vida de um cristão. A fé é indispensável na vida de quem se coloca aí a seguir os caminhos do Senhor. Nada acontece em nossas vidas se não colocarmos a nossa fé em ação. Como já comentamos em outro momento também, a oração também é uma ferramenta indispensável na vida de quem se propõe a seguir os caminhos do Senhor. Pois é a maneira que temos de falar com o nosso Deus, de nos aproximarmos dele e termos uma comunhão sincera e real com o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos então entender que, além de serem importantes em nossa caminhada cristã, tanto a oração quanto a fé, elas devem andar juntas, elas devem caminhar juntas. Não existe oração respondida sem exercermos também a nossa fé. E eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre fé, sobre oração e também sobre o perdão. Um pouquinho sobre o perdão. Então, para entendermos um pouco esse texto que nós acabamos de ler, quando nós olhamos para os textos anteriores, para os versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus ele estava ali saindo da cidade de Betânia. Quando eles saíram ali da cidade de Betânia, tiveram um momento ali que eles sentiram fome, Jesus e os discípulos. E logo Jesus e os discípulos também, eles viram ali uma figueira, passaram por ela, e quando Jesus vê que ela não tinha frutos, Jesus
ordena àquela figueira que ela nunca mais Jesus ordena ali que nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos, eles ouviram aquilo que Jesus tinha falado para aquela figueira. Jesus ordenando aquela figueira. Continuaram a caminhada até Jerusalém, onde Jesus expulsa alguns cambistas ali do templo, né? Pois eles estavam ali fazendo a casa de Deus, aquela que era a casa de oração, um lugar de comércio, de negócio. Jesus então expulsa aquele pessoal dali, porque eles estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. E naquele momento também os escribas já planejavam ali tirar a vida de Jesus, né? Os escribas e fariseus, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, realizando, eles procuravam um modo de tirar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temiam, porque a multidão que via tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles ficavam maravilhados com tudo que ele fazia e também com a doutrina que Jesus Cristo pregava. Então, quando nós lemos esse texto aí, e agora chegando a esse texto que nós lemos, né, que foi do versículo 20 ao versículo 26, que fala aí, tem como título Poder da Fé. O texto diz que na manhã seguinte, daquele que Jesus tinha lá expulsado os cambistas lá do templo, na manhã seguinte, e voltando para o caminho, os discípulos, né, todos eles ali, Jesus e os discípulos, eles passaram por aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado, e ela estava seca. E o texto fala aqui, desde a raiz. Então, Pedro, ele vai até Jesus e diz: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E mais uma vez Jesus Cristo se coloca ali diante dos discípulos para ensiná-los, mais uma vez, através daquelas circunstâncias que eles estavam vivendo. E nós sabemos que a Bíblia, ela também é atual para cada um de nós. E Jesus, neste momento, não ensina somente aqueles discípulos lá naquela época, mas também nos ensina nesses dias de hoje. E eu quero aí trazer algumas coisas para a nossa vida que esse texto diz. Vamos aí leio primeiro o texto no versículo 22 e 23, que diz: Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, o que nós podemos aprender, e o que Jesus fala para cada um de nós nessa noite também, é que tende fé. Essa é a primeira lição que aprendemos nessa noite. Tende fé em Deus. Confiem no Deus eterno em todo o tempo. Vivam na dependência dele. Para o judaísmo, lá naquela época, uma montanha era algo muito forte e inalterável. E Jesus, ele coloca ali que se os discípulos, se nós tivermos fé, nós podemos mover um monte de um lado para o outro. É lógico que isso não vai acontecer literalmente, mas é como se Jesus estivesse mostrando a importância da nossa fé. O que a nossa fé pode fazer? Então, nós precisamos sempre buscar uma fé sadia e firmada em Deus. Uma fé forte, capaz de mover as montanhas. Uma fé forte, capaz de vencer as situações da nossa vida. Talvez muitas pessoas neste momento se encontram aí com a sua fé enfraquecida, né, por falta da comunhão com os irmãos ali na igreja, pelo fato de às vezes se acomodarem com o momento e não tirarem um tempo para poder
buscar ao Senhor. E o desafio para cada um de nós nessa noite é que tenhamos fé em Deus, que a nossa fé esteja fortalecida no Senhor. Nós só conseguiremos aumentar a nossa fé em Deus com busca dele e oração. E que essa primeira lição faça morada também em você. Faça morada no seu coração e que você busque todos os dias a ter uma fé sadia diante do Senhor. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. Tende fé em Deus. E essa fé nós vamos usar para quê? Para a gente poder pedir, para a gente poder orar e nos colocarmos diante do Senhor. Então a segunda lição que nós podemos destacar aqui no versículo 24 e 25, que diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, meus irmãos, esse é o versículo que nós podemos destacar aqui para a nossa segunda lição dessa noite. Ore com fé. Quando nos colocamos diante de Deus, precisamos de ter fé. Em alguns momentos, ela parece até ser ofuscada por tantos problemas, talvez, que nós enfrentamos em nossa vida, ou você esteja enfrentando aí na sua vida. Por isso, há uma necessidade de sempre estarmos buscando o Senhor Jesus Cristo em oração. Buscando em oração também para que Ele aumente a nossa fé. E nós tenhamos sempre condições de pedir a Deus, de fazer os nossos pedidos, de nos colocarmos diante dEle e tenhamos condições também de ser respondidos. Porque uma oração só é respondida se nós também exercermos a nossa fé em Deus. Nós precisamos aí de buscar uma intimidade com o Pai, de nos colocarmos diante dEle, nos achegarmos diante dEle e pedir a Ele que aumente a nossa fé. Então, esse é o nosso segundo ponto, a nossa segunda lição que nós podemos destacar aí. E se por acaso eu ou você, ou que você conheça alguém que esteja aí passando por um momento e que sabe que sua fé está enfraquecida diante do Senhor, não se desespere. Jesus Cristo está de braços abertos, está de ouvidos abertos para poder te escutar, para poder também aumentar a sua fé. Basta que você se coloque com sinceridade e Ele pode sim conceder fé ao seu coração. Então, se nós nos colocarmos diante de Deus com toda a sinceridade de nosso coração, receberemos tanto a fé quanto aquilo também que pedimos ao Senhor. Basta ter fé e acreditar que o nosso Deus pode tudo. E não duvide, pois quem ora duvidando, duvida também no poder de Deus. Precisamos sempre nos policiar para que não façamos as nossas orações duvidando daquilo que pedimos. Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus poderoso e que pode fazer tudo aquilo que nós queremos, se assim estiver na vontade dEle. Precisamos pensar e quando formos fazer os nossos pedidos, fazermos eles de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E é interessante quando nós olhamos para os dois últimos versículos, olha o que diz: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas.
Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Algo também que precisamos para que estejamos sempre em paz com Deus e com as pessoas é que nós tenhamos sempre um coração disposto a perdoar o próximo, a dispensar um perdão sobre o próximo. Sempre nos colocamos diante de Deus para pedirmos perdão pelos nossos pecados. E nós com certeza queremos receber, porque o perdão de Deus ele traz alegria, ele traz paz ao nosso coração. E com certeza a nossa vida anda bem melhor. Então, procure sempre a paz e o perdão com todos, seja aí da sua família, seus amigos. Procure sempre ter a paz, procure sempre o perdão, se tiver alguma coisa entre vocês. Isso é necessário para que tenhamos condições de levar uma vida melhor com Deus e também com nós mesmos. A verdadeira oração envolve o perdão e a fé. A fim de que Deus responda nossas orações, devemos estar em paz tanto com o Pai Celestial quanto com os nossos irmãos na terra. Nosso espírito de perdão é uma evidência de que o nosso coração está em ordem com Deus e que desejamos realizar a sua vontade. Então, meus queridos, 3 lições para nossas vidas nessa noite. A primeira, tenha fé em Deus. Em segundo lugar, exerça essa fé. Ore com fé e não duvidando daquilo que Deus pode fazer. Quando nós recorremos a Deus, nós precisamos de ter a certeza de que Ele pode fazer por nós o que ninguém pode fazer. E em terceiro lugar, libere perdão. Libere perdão, talvez alguém que fez alguma coisa com você, procure sempre a consertar a situação. E com certeza Deus vai saber da sinceridade do seu coração. Talvez alguém tenha uma certa desavença com a pessoa e essa pessoa talvez não se disponha a perdoar, mas você pode ir e tentar buscar esse perdão da pessoa, algo dessa forma. E Deus ele sabe da sinceridade do seu coração. Se a outra pessoa não quiser, aí é ela e Deus. Mas você fez sua parte. E esse perdão, esse coração tranquilo, nos faz viver uma vida melhor com o Senhor e também com o nosso próximo. Então busque liberar perdão. Então nessa noite é uma reunião de oração e nós vamos nos colocar diante de Deus nesse momento para orarmos. Pedimos a Deus pela vida do nosso país, do nosso mundo, dos nossos governantes também e das nossas famílias, para que tenhamos sempre condições de caminharmos de uma forma melhor com Deus. Vou estar orando neste momento. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, com humildade, ó Pai, com sinceridade diante do Senhor. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão também, ó Deus, pelas nossas negligências quanto à palavra do Senhor. Talvez, ó Deus, nós nos esquecemos, às vezes, de exercer a nossa fé diante do Senhor. Ou talvez a nossa fé, ó Deus, esteja fraca. Mas nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, com muita humildade, com muita sinceridade, que o Senhor esteja aumentando a nossa fé. Aumentando a fé, ó Deus, daqueles que se encontram também desesperados. Aqueles, ó Deus, que se encontram sem saída. Que o Senhor esteja, ó Deus, sempre mostrando, sempre liberando, ó Deus, o amor do Senhor sobre a vida dessas pessoas. E que elas tenham condições
de reconhecer o Senhor como o único Salvador de suas vidas. Diante do Senhor, nós queremos colocar, ó Pai, toda essa situação que o nosso mundo, que o nosso Brasil vive. Nós sabemos, ó Deus, que acima de tudo isso, há um Deus cuidando de nós. Há um Deus, ó Pai, maravilhoso, um Deus grande e que não perdeu, ó Deus, o controle da situação. Nós sabemos que o Senhor está cuidando, o Senhor está nos ensinando em todo o tempo. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos salvou e nós hoje temos condições de nos colocarmos diante de Ti e falarmos, ó Deus, abertamente com o Senhor, de podermos abrir o nosso coração diante do Senhor e podemos contar ao Senhor tudo aquilo que está dentro de nós. E nesta noite, ó Deus, nós entregamos todos os pedidos do nosso coração, todos aqueles, ó Pai, que nos assistem nessa noite e que estão às vezes ansiosos e que têm algum pedido, ó Pai, no seu coração. Responda, ó Pai, de acordo com a Tua santa vontade. E que em todos os momentos da nossa vida nós venhamos buscar a ter fé no Senhor Jesus Cristo. A orar com mais fé também, ó Deus, porque o Senhor nos diz que tudo aquilo quanto pedirmos, nós seremos respondidos. Basta termos fé. E que em todo momento nós também busquemos, ó Deus, a paz com o Senhor e também com o nosso próximo. Traga alegria ao nosso coração. Não uma alegria, ó Deus, nós sabemos que a alegria do Senhor é verdadeira. É uma alegria que invade o nosso coração e que não passa, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias, a Tua alegria se faz presente em nosso coração. Obrigado por tudo. Nos guarda no restante dessa semana e muito obrigado também pela vida daquelas pessoas que nos ouviram nessa noite. Que a Tua presença enche o coração delas de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Nós nos sentimos muito felizes com você aqui conosco, todas as quintas-feiras. Nós queremos lembrar a você sobre as nossas redes sociais da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Coromandel, tanto no Facebook, no Instagram e também no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, você pode se inscrever, ativar lá o sininho, para que toda vez que a gente entrar com a nossa programação online, você tenha condições ali de acessar e de poder estar ouvindo também aí as mensagens. Né? A gente tem aí na segunda-feira, a nossa live aí para os adolescentes. Tem também na terça-feira o nosso estudo bíblico com o nosso pastor Hélio. Na quarta-feira a gente tem uma live que também é para as crianças. E na quinta-feira a nossa reunião de oração. E na sexta-feira é o descanso, né? E depois a outra semana começa tudo de novo. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, esteja aí conectado com a gente e nos vídeos que a gente postar aí, se você tiver algum pedido de oração, quiser conversar, tanto com a gente, ou seja, com o nosso pastor Hélio também, você pode entrar em contato que a gente vai estar respondendo você e te ajudando também da melhor forma possível. Que Deus abençoe, uma boa noite e que a presença de Deus, que o amor dele se faça presente na sua vida e na vida de sua família. Que Deus abençoe muito, um abraço e até mais.